Olá, boa tarde. Estamos começando ao vivo a nossa live de final de ano. Vamos testar o som. Vamos ver se vocês estão nos escutando. Tá escutando bem? Testando o som, Martim? Tá ótimo. Tá ótimo? Perfeito. Então tá bom. Sônia, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão chegando na nossa live, na nossa última live de 2021. Cida! Oi, Cida! Oi, Sônia! Sejam muito bem-vindas a essa última live de 2021. Por que a gente quis fazer essa última live? Quando a maior parte das pessoas estão desacelerando, estão encerrando as suas atividades, nós pensamos assim... Tivemos tantos ganhos, tantos apoios, tantas pessoas caminhando conosco ao longo desse ano, que deu uma vontade assim de falar com vocês, né? A Cida falando boa noite pra gente. E a gente sempre fala, né, da Wanda, a gente fala do Martim, as pessoas conhecem, mas nunca fizemos uma live juntos. Então pensamos assim, por que não encerrar esse ano juntos, né, compartilhando essa live e aproveitando para conversar um pouquinho com vocês. Então a ideia dessa última live é ser, primeiro, um agradecimento pelo ano, aí eu vou destrinchar um pouquinho melhor isso, depois compartilhar com vocês algumas conquistas e desafios que tivemos ao longo desse ano e, é claro, né, abrir para as perguntas, curiosidades de vocês. Então, vai se aquecendo aí enquanto a gente vai falando um pouquinho. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer curiosidade que vocês queiram, vocês podem colocar aqui nos comentários. Nós já recebemos algumas, né, de algumas pessoas que falaram que infelizmente não poderiam estar conosco agora ao vivo, que elas então mandaram pra gente as perguntas, a gente tá aqui para responder. E as de vocês também, né? Das pessoas que estão aqui entrando e das pessoas que posteriormente vão assistir essa live, nós ficamos à disposição. Então, primeiro, a nossa eterna gratidão para todas as pessoas que nos acompanharam ao longo desse ano, seja aluno, aluna, os nossos clientes, os nossos parceiros, as pessoas que acompanham as ações da Gero Vida, a nossa parceria, Wanda e Martim, ao longo desse ano. Então agradecer imensamente cada mensagem que a gente recebe, cada comentário que a gente recebe no Instagram, no Face, no YouTube, ou por e-mail, ou por telefone, ou por WhatsApp, cada live que nós participamos, cada dica, cada puxão de orelha, tudo isso nós temos muito a agradecer a vocês, a cada um de vocês, por estar conosco nessa trajetória. Então, a nossa eterna gratidão é o primeiro motivo dessa live, dessa conversa de hoje. E não podemos esquecer, né, e compartilhar com vocês o quanto as nossas famílias, elas são a base para a nossa vida. E então, agradecer imensamente tanto a minha família quanto a família do Martim, que se tornam as nossas famílias. Isso é o primeiro motivo dessa conversa com vocês. E também a questão de... algumas pessoas perguntaram os desafios que nós passamos, né, ao longo desse ano. Então, não tem como negar toda essa questão que passamos em relação às questões sociais que estamos vivenciando, em relação à questão da pandemia, mas trazendo um pouquinho pro dia a dia da Gero Vida, né, nós passamos por um processo interno de mudança no sistema, na atuação operacional, né, na operacionalização da empresa, que nos pegou de muita surpresa, né? A gente não esperava. Neima entrou, boa tarde, seja bem-vinda. Então, nós passamos por esse desafio, né? Tínhamos uma pessoa que trabalhava conosco no operacional e por questões, né, de saúde ela precisou sair, se afastar, e foi uma coisa que nós não esperávamos e nos pegou de muita surpresa, nos fez refletir muito sobre o nosso trabalho, sobre as nossas ações, para que a gente pudesse aí de novo entrar no prumo
e conseguir navegar o nosso caminho, navegar o nosso navio, navegar a nossa empresa pelos mares que aí estávamos planejando anteriormente. Eduarda, seja muito bem-vinda, boa tarde, que bom tê-las aqui conosco. Então esse foi um grande desafio que nós passamos, mas além dos desafios, né, nós conseguimos transpor isso e dar sequência nas nossas atividades. Então a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre algumas conquistas, algumas realizações, algumas atividades, enquanto, de novo, vocês vão se aquecendo aí para as perguntas, para as dúvidas de vocês. Então, nós tivemos um fortalecimento muito grande de algumas parcerias que já vinham sendo desenvolvidas ao longo desses anos, parcerias que se tornaram mais firmes, mais fortes, por exemplo, com o CLAS, Instituto de Transpessoal, com a Skylife, com a Rosane Sério, com a Cida, que está aqui conosco, né, que é uma parceira muito grande da Gero Vida. Então, foram pessoas e parcerias que estão se estruturando e se firmando cada vez mais. Também tivemos um fortalecimento, né, no relacionamento, né? Quando eu falei do começo das puxão de orelha, dicas, os contatos que vocês trazem para nós. Então, nos faz melhorar sempre. Então, esse contato mais fortalecido com os nossos alunos e alunas, tanto atuais quanto os que já não são mais alunos, né, os nossos ex-alunos, tanto dos cursos de gerontologia, de casa de repouso, centro-dia, quanto os da HQI, de homeostase quântica informacional. Então, é uma gratidão por ter esses alunos e alunas sempre conosco, sempre acompanhando e partilhando das nossas atividades. Então, esse fortalecimento das atividades. Nós tivemos alguns cursos que nós realizamos, por exemplo, o curso de homeostase quântica informacional, que foi realizado dentro do curso de especialização em psicologia transpessoal do CLAS, isso foi muito bacana. A retomada de um projeto que tinha começado lá em 2019, que é a imersão em HQI. Nós começamos em 2019 por conta da pandemia, porque é um projeto presencial, é uma imersão presencial. Nós tivemos que parar um pouquinho com isso, e aí esse ano a gente conseguiu retomar, fizemos 2 turmas, e tem sido bem bacana essa experiência da imersão. Um trabalho muito interessante que a gente tem desenvolvido, que começou esse ano, mas começou a se engatinhar no ano passado, em parceria com a Fundação Real Grandeza, com a enfermeira Beatriz, que nós realizamos um programa, chama Programa 6.0, que é um programa de prevenção e promoção à saúde mental de pessoas idosas, que nós realizamos oficinas virtuais. Então, ao longo desse ano, já realizamos 5 oficinas, 5 turmas, né, são 5 oficinas, e foram 5 turmas diferentes a cada 2 meses. Então, um projeto bem bacana, esse. Que mais aqui eu marquei para lembrar de falar para vocês, de compartilhar com vocês. Nós participamos do Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, tanto quanto participante, quanto apresentamos os resultados da pesquisa de HQI que nós realizamos no ano passado. Então nós participamos desse congresso. Para quem não assistiu, nós concedemos uma entrevista para o programa Ícone com a Valéria Viper, e também fizemos algumas palestras para o grupo Poder 6A, e lançamos também, em parceria com a Skylife, um curso de capacitação para profissionais de LPIs. E se vocês ainda não acompanham, nós temos um programa chamado Diálogos da Gero Vida, e chegamos à marca de 40 entrevistas agora em novembro. Então isso foi bem interessante também. E também lançamos um curso em parceria com o CLASE, que é um curso de especialização e formação em gerontologia em uma abordagem transpessoal. Esse foi o nosso último lançamento, que vai começar agora em maio de 2022.
Mas todas essas conquistas, essas realizações, essas atividades, elas só foram possíveis por conta de pessoas que, como vocês, nos acompanham, se importam com o nosso trabalho, que estão conosco, estão acompanhando. Então, mais uma vez, tudo isso é um resultado dessa parceria com as pessoas que nos seguem, da parceria das pessoas que confiam nas nossas atividades. Mas, além disso, a gente quer abrir para vocês participarem, né? Então, as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês quiserem, as curiosidades que vocês tiverem, podem ir postando que a gente vai respondendo. Então, a gente recebeu algumas, então vou começar por essas, quem sabe aí vocês vão se animando e vão também perguntando. Então, eu vou ler aqui algumas perguntas que a gente recebeu anteriormente já, algumas por e-mail, outras via WhatsApp, e a gente vai respondendo para vocês, tá? Então, uma primeira pergunta que chegou pra gente. Como foi o ano de 2021 para vocês? Quer responder, Martinho? Vamos tentar. Foi um ano com muitos desafios, né? Já iniciamos o ano com o falecimento da minha mãe, e não foi por Covid, né? Foram por outras razões, mas começou assim com um grande desafio. E agora? Sem a mãe, meu pai já tinha falecido há bastante tempo, então é um novo caminhar. O que fazer, né? Como que eu vou abraçar essa nova jornada, né? Sem a mãe perto, sem o abraço, sem o conforto. Então começo por aí. Um mês depois morre um amigo meu de infância, pouco tempo depois. E aí mais um desafio, né? Aí você começa a perceber que a vida é um sopro. E você tem que sempre estar preparado para isso. Então começou a mudar um pouquinho o meu conceito sobre a vida, sobre as atitudes, sobre as conversas, sobre as novas formas de comunicação. Então esse ano realmente foi pautado por grandes desafios. E quando nós enfrentamos esses desafios, nós trazemos para a empresa. A empresa Gero Vida, ela tem que estar sempre sólida, né? Então nós temos que contornar tudo isso. E sem essa vontade nossa de mudarmos, não tem como levar a Gero Vida para frente. Então realmente foi desafio, o que fazer agora, como contornar, como realmente a Wanda falou sobre colocar de novo o navio no prumo, né? No novo caminho, né, para alcançar o objetivo. Então eu digo que realmente foi um ano de desafios. Eu não vou falar que foi ruim, não, por causa da Covid não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, estamos com problemas nisso, naquilo, não importa. Eu sempre olho qualquer problema como um desafio, como que eu vou enfrentar esse desafio com as ferramentas que eu tenho, e se eu não tenho essas ferramentas, que ferramenta eu vou criar para isso? É sempre olhando lá na frente. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui. Como vocês lidam com as frustrações quando algo não acontece como planejado durante o ano? Quer responder, Martim? Falo sim. Então, as frustrações, elas aparecem, você planeja e nem sempre aquilo que você planejou é concretizado. O que fazer? Como nós conhecemos a HQI, todas essas informações que vêm dessas frustrações, eu elimino. Nós eliminamos, né, Wanda? Eu e a Wanda. Nós eliminamos essas informações para olhar para aquilo somente como um movimento. Como já disse anteriormente, é um desafio, é sempre um desafio. E como que você tem que estar preparado para isso? Né? Eu e a Wanda eliminamos essas informações através da HQI para que possamos continuar nossa caminhada e não preso àquele movimento. Porque é só um movimento, nós é que damos um peso para ele, ou positivo ou negativo. Então, quando você tira esse peso, essas informações, a caminhada fica mais leve. Uhum. Andréa entrou, seja bem-vinda. A Cláudia, né, nossa aluna também de HQI, seja muito bem-vinda, Cláudia e Andréa. A questão também das frustrações, né, é quando a gente coloca muita expectativa também em algo, né? Quando nós trabalhamos as nossas metas, os nossos objetivos, nossos planos, e quando a gente coloca muita expectativa,
Se algo não acontece como a gente gostaria, a gente pode realmente olhar para isso de uma forma que, nossa, que peso, que ruim, que... Perdi o controle. Ou eu posso, como eu falei, nós falamos dos nossos desafios. Não estamos dizendo que é fácil, não, mas temos um olhar no sentido assim, aconteceu, olhar para isso, entender, refletir, eliminar, e aí como seguir agora nosso caminho, mesmo quando não acontecendo. E na maior parte das vezes a gente percebe que não ter acontecido foi a melhor coisa. Foi o melhor caminho pra gente, né? E a gente estava preso em algo, né? Apegado em algo que a gente achava que era o melhor, mas depois, quando não acontece e que vai para outro caminho, que a gente percebe, nossa, que realmente, né, foi melhor assim, foi melhor este outro jeito que acabou se transformando e seguindo. Uma pergunta aqui. Como a HQI pode ajudar no dia a dia do relacionamento conjugal para aqueles que trabalham juntos? Então, nós falamos um pouco da HQI porque é uma ferramenta, para quem não conhece, é uma ferramenta que nos ajuda a compreender melhor as situações com que nós vivenciamos, e ela tem todo um trabalho para você conseguir eliminar essas informações. E quando você elimina essas informações, você consegue aí olhar de uma forma diferente. Então, faz muita diferença você trabalhar com HQI, quando você está em casal, já todo mundo fala, né, tem toda essa crença de que é difícil trabalhar em casal, porque não dá certo, porque briga, ou porque é muito tempo junto. Oi, Paulo, seja bem-vindo, que bom que você está aqui conosco. Então, muitas pessoas falam nessa questão do casal trabalhar junto, né? Porque já fica em casa, aí fica o dia inteiro no trabalho. Né? Recentemente eu atendi uma pessoa que ela falou assim: antes da pandemia, eu era muito mais próxima do meu esposo, porque cada um tinha um trabalho, e depois com a pandemia, os dois em casa, a gente ficou mais distante. Né? Porque começou a ter mais conflitos, começou a ter mais discordâncias. Então, de fato, tudo isso pode acontecer. A diferença é que, como o Martim falou assim, quando nós estamos trabalhando juntos e a gente tem essa ferramenta que é a HQI, a gente consegue olhar, primeiro, antes de qualquer situação, olhar para o outro e tentar entender por que ele está agindo daquele jeito, e respirar um pouquinho. Olha, calma, dá um tempinho, deixa eu respirar, deixa eu eliminar, deixa eu praticar HQI e a gente conversa. Então isso faz muita diferença no relacionamento. Nós já tivemos parcerias antes da HQI, então antes da HQI eu já trabalhei com o Martim na empresa dele, né, HQI, e na empresa dele, a H2Tech, eu tô embrengada com a HQ na minha cabeça, que H2Tech, e eu trabalhava com ele, e hoje trabalhando juntos na Gero Vida com HQI e outras atividades, a gente percebe muito a diferença, né? Por quê? Porque a gente consegue olhar para a situação, tentar entender, mas sobretudo eliminar aquilo que anteriormente poderia gerar uma briga, uma discussão, um desentendimento, fechar a cara e, sabe, essas questões todas. Então a HQ nos ajuda a fazer essas eliminações e trabalhar de uma forma um pouco mais harmoniosa. Então faz muita diferença, de fato, quando você está trabalhando em casal e você consegue aí praticar a HQ, tá? Você quer complementar alguma coisa? Não, por enquanto não. Né? Tá. Paulo, Dona Bia vai amar a coruja na sua blusa. Então fala pra ela assistir. Eu coloquei, vocês sabem que eu amo coruja, que a Gero Vida ama corujas. Eu falei, não, preciso terminar essa live com coruja. Essa blusa e essa camiseta eu ganhei de uma aluna, arte terapeuta, ela que fez, né, toda com lantejoula, esses brilhinhos assim. E vocês sabem que eu amo coruja e a Gero Vida, a marca dela também é coruja. Então, essa é uma delas, né? Eu gosto muito.
Vamos continuar umas perguntas, né? Paulo, manda um abraço para Dona Bia, um grande abraço para o seu Hernani, um beijo no coração de vocês. Nós fizemos um tempo um trabalho em Biritiba Mirim, que é onde fica a Dona Bia e o seu Hernani, onde eles moram. Fomos sempre muito acolhidos lá, foi muito gostoso os momentos que a gente passava. Então, um grande abraço para eles. Retomando aqui. Qual o maior sonho que você tem para a Gera Vida? Então, assim, quando a Gera Vida fez 7 anos, nós fizemos um vídeo institucional que eu falava um pouquinho que o meu sonho para a Gera Vida é que ela continuasse crescendo, que chegasse aos 60, aos 70, aos 80 anos, que ela não dependesse somente da gente. Então, a Gera Vida ela tem uma missão, é muito clara, que é ajudar as pessoas, ajudar as comunidades, ajudar as populações a viverem bem, terem meios para viverem bem, para que possam aí ter uma longevidade mais saudável. Então essa é a nossa missão, ajudar, mesmo que as pessoas elas tenham já algumas limitações, tiveram perdas na vida, que elas estejam com alguma patologia mais debilitante, a gente busca nas nossas atividades encontrar formas para que essas pessoas possam viver o dia a dia de uma forma mais equilibrada. Então, o meu sonho é que a Gera Vida ela possa continuar, independente da gente, que a gente possa continuar criando e deixando uma empresa sólida e que ela continue por outras mãos, por outras pessoas, por isso que a gente trabalha sempre em parceria, né? Porque a gente, né, não é eterno, né? Daqui a pouco eu tô com 45, faço 46 mês que vem, o Martim tá com 60, a gente não sabe até quando a gente vai durar, mas eu desejo, eu trabalho, nós trabalhamos para que essa empresa possa de fato continuar com essa missão, que a gente possa continuar aí ajudando as pessoas no seu processo de longevidade saudável. Então esse é o meu sonho, mas assim a longo prazo, e o dia a dia vai levando a esse passo, né, a essa concretização, e de forma assim mais objetiva para 2022, como eu falei no começo, nós lançamos o curso de gerontologia e uma abordagem transpessoal que começa em maio. Meu sonho é que de fato a gente consiga organizar uma turma interessante, que as pessoas se sensibilizem para a questão da transpessoal. Dentro desse curso vai ter várias disciplinas muito interessantes, que traz um olhar transpessoal, que traz um olhar de autoconhecimento, vai ter HQI dentro desse curso também. Então, o meu sonho é que a gente consiga de fato concretizar esse curso, que ele possa aí ser realizado, que a gente possa conseguir levar esse conhecimento da gerontologia transpessoal para as pessoas que assim se interessarem, tá? Obrigado, Paulo, por então mandar um abraço para a Dona Bia e para o seu Hernani. Mais uma pergunta aqui, essa eu vou passar para o Martim, porque eu falei da Gera Vida, né? O Martim tem que falar um pouquinho também, né, gente? Então aqui, Martim, qual o seu maior desejo para 2022? Pergunta difícil. Então vou facilitar, não o maior desejo, vamos falar de alguns, né? Então eu falo alguns desejos para 2022. Vamos lá, para a Gera Vida que ela continue crescendo, e para que a Gera Vida continue crescendo, nós temos que crescer junto, né? Nós temos que continuar a crescer. Nós falamos assim, eu desejo paz no mundo, eu desejo menos guerra, eu desejo, né, felicidade para todo mundo, mas e dentro de você? Como é que você está conquistando essa paz ou essa felicidade? Para que as pessoas tenham paz ou tenham felicidade, tem que começar de você. Você tem que começar, o meu maior desejo é eu continuar a desenvolver meu amor próprio. Continuar desenvolvendo a minha consciência para que cada vez eu me torne uma pessoa melhor. E com isso eu consigo, incentivar a pessoa que está ao meu lado a ser melhor. Então é isso que eu consigo fazer. Não adianta eu querer que as pessoas lá do outro lado do mundo sejam felizes se eu não consigo ser feliz aqui comigo, aqui com a Wanda. Então é um trabalho meu. Primeiro eu tenho que pensar no meu desenvolvimento do amor próprio.
Quando eu conseguir isso, eu consigo contagiar outras pessoas. Uhum. Né? Então esse é o meu maior desejo, que eu continue nessa caminhada. E vamos pensar assim em termos macro, pensando na sociedade, nas outras pessoas, o que você vislumbra, o que você deseja, o que você sonha para a nossa sociedade. E tenho menos medo. Todo mundo está com medo de tudo. Né? E o medo vem da insegurança. Então eu desejo que as pessoas realmente tenham mais consciência e menos medo. Uhum. Legal. Eu gostaria de complementar assim, dizendo mesmo que não esteja ao meu alcance, mas que a gente consiga, esse amor que o Martin falou, quando a gente desenvolve esse amor próprio, a gente consegue desenvolver relações melhores, né? Que as pessoas tenham mais, quando a gente desenvolve o amor, a paz, a harmonia interna, a gente consegue, como o Martin falou, trazer isso para as outras pessoas. Então que é isso que o Martin traz, que isso possa de fato ser, a gente consiga ver cada vez mais relações mais tolerantes, mais harmoniosas, mais respeitosas, né? Eu escrevi recentemente um post para o blog da Gigi que eu falava um pouquinho sobre isso. O quanto às vezes dói a gente vê a falta de respeito entre as pessoas, a intolerância, o pavio curto. E quando se a gente puder realmente desenvolver isso e ter essas relações mais harmoniosas, respeitosas, isso, né, me aquece o coração saber que existe essa possibilidade e trabalhar na construção disso, né? Começando da gente, mas isso indo, né? Isso aquecendo outras pessoas, isso se alinhando com outras pessoas também, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o que a gente está falando, se faz sentido para vocês, se vocês quiserem complementar, fiquem super à vontade. Mais uma pergunta que nós recebemos. Vocês estão muito quietinhos, viu? Não sei se dá para vocês escutarem, o sino tá batendo aqui, o sino da igreja. 7 horas. Na verdade é o sino aqui de casa mesmo, 7 horas pontualmente. Pronto. Mais uma pergunta. Vou passar para o Martim também. Qual a maior mudança que vocês sentiram em vocês após esse ano de 2021? Mais consciência com a vida, menos pressa de fazer as coisas. E ultimamente eu tenho feito as coisas como se fosse a última vez que eu estou fazendo aquilo. Estou lavando louça, é como se eu tivesse a última vez fazendo aquilo. Estou conversando com alguém, é como se fosse a última vez. Então muda muito. Sem criar expectativas, né, para o próximo dia. Lógico, a gente faz para que você tenha as coisas na sequência, como temos empresas, e planejamos, mas não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então por que não viver o agora? Aliás, às vezes eu falo, o agora não existe, né? Porque agora já passou. Então, o que existe? O futuro? Não, o futuro já passou também. O que existe? Né? Então é esse momento que eu estou vivenciando, não importa de que forma, conversando com alguém, indo no posto de gasolina, falando bom dia, boa tarde para o frentista, indo pagar falando bom dia, boa tarde, com muito amor, muita gratidão para cada um deles, indo lá no verdureiro, comprar verdura, agradecer a ele. Então esse é o movimento que eu consigo fazer. Né? Então é um movimento bem consciente, como se não existisse o amanhã. Né? Hoje eu posso, agora eu posso conversar com a Wanda, dar um beijinho na Wanda, amanhã eu não sei. Né? Amanhã eu não sei o que pode acontecer. Então esse é um momento importante. Né? Se alguém falasse assim, você tem mais 2 dias de vida, o que você faria? Continuaria fazendo o que eu estou fazendo agora, nada de diferente. Né? Legal. Então, de forma assim bem resumida, acho que a palavra-chave é tomar mais consciência do momento presente. Isso. Legal. Mais uma pergunta aqui. O que mais atrapalha a manter a mente positiva no dia a dia de vocês? Eu só queria mudar um pouquinho essa pergunta que nós recebemos,
Porque para nós faz mais sentido manter a mente equilibrada e não tanto a mente positiva. Então, vou passar para o Martim começar a responder. Então, ó, Martim, o que mais atrapalha manter a mente equilibrada no seu dia a dia? Tá. O que mais atrapalha é não eliminar as informações que a gente acumula perante a cada situação que nós vivenciamos. Tá? Se eu passo por uma vivência agora e essa vivência me gera raiva, me gera angústia, me gera frustração, e se eu for acumulando, isso vai desequilibrando. Né? Então, aí você realmente vai tirando o positivo das coisas, tirando o gosto das coisas com o acúmulo dessas informações. Então, o que eu faço? Elimino essas informações com a HQI, para que eu volte em equilíbrio de novo. Tá? Tem aqui um comentário do Paulo. Martim fala sobre o medo. O medo é uma informação em si neutra, que é polarizada pelo observador. O medo é negativo ou positivo? O medo pode me encorajar e ativar uma atitude ou prudência, ou pode bloquear os meus movimentos? Vou deixar essa para o Martim responder. Não, sem dúvida, Paulo. O medo, realmente, ele tem esses dois movimentos, tá? Eu voava de asa delta, lá em Atibaia, e muitas vezes eu tinha medo de voar. Eu recolhia a asa e voltava para casa sem fazer o voo, porque não estava uma condição muito bacana de voar. Então o medo realmente preservava a minha vida. E às vezes você tem o medo que não preserva. Eu tenho medo, mas eu tenho que enfrentar, porque senão isso vai ser pior para mim. Então depende muito de como você vê o medo. Tá? Então é muito pessoal. Tem gente que não tem medo de nada, se arrisca, pula com paraquedas, ou pula sem paraquedas, eu não sei. Tá? Acreditando que vai ter alguém lá embaixo para segurar, ou para acalmar, ou para acolher, não sei. Né? Então o medo depende de cada um. Eu acho que essa pergunta, Paulo, tem a ver também com o que o Martim comentou um pouquinho, que ele desejava menos medo, né? Mas o medo que a gente tem observado muito nas pessoas não é esse medo que você traz, o que o Martim comenta, que pode ser esse medo que impulsiona a gente a tomar mais cuidado, ou a gente olhar de uma forma diferente. Mas o medo que a gente tem percebido é esse medo realmente de fazer as pessoas olharem mais para esse lado, vamos dizer, negativo das situações, elas se fecharem mais, elas... não procurarem alternativas. Isso. Mas se encolherem na caverna. Obrigada, Paulo. Alguém falou assim, bloquear os meus Não, foi a continuação do Paulo. Então eu vou falar um pouquinho essa pergunta que foi feita, que é o que mais me atrapalha a manter a minha mente em equilíbrio. Por mais que, como a gente falou, né, a prática da HQ é diária em nossas vidas, então acontece, elimina, me abrindo aqui, na verdade, a gente está em processo de crescimento, de evolução, então eu ainda tenho uma questão de autocobrança, de perfeccionismo, de ainda às vezes olhar mais para o lado negativo de uma crítica, de uma observação. Então essas questões, por mais que eu elimine, às vezes elas ficam ainda aqui na minha cabeça, e fica. E aí todo um processo de buscar por que eu tenho isso, de tentar entender para realmente evoluir, né? Então essas questões da minha personalidade ainda trazem um pouco esse meu desequilíbrio, né? Um pouco, dependendo de quais são as questões. Uma pergunta aqui. Fale um pouco sobre o relacionamento. Ai, meu Deus. Fale um pouco sobre o relacionamento de vocês antes da HQI e depois da HQI. Nós falamos um pouquinho, né, quando nós falamos da questão do casal, trabalhando junto. Então a gente respondeu no nível junto. Agora a pergunta aqui é como casal, né? Então deixa eu partir responder. Vou começar a responder, você complementa. Tá bom. Bom, Wanda e eu sempre tivemos uma relação muito boa mesmo, sem brigas, sem discussões, né? E são diferenças de informações, né? Ela veio com uma quantidade de informação e eu vim com outra. Nos juntamos, né? Nos conhecemos há 20 anos e fomos amadurecendo. E mesmo assim, antes da HQI, eu não concordava com tudo, né? Todos os movimentos dela, e ela não concordava com os meus,
Mas isso não gerava briga, gerava assim talvez uma frustração, Um desentendimento, umas rusguinhas. mas assim. briga assim nunca ocorreu. Mas depois da HQI as coisas começaram a mudar, porque você começa a eliminar essas frustrações, essas irritações, essas raivas, essas tristezas, e começa a respeitar o parceiro de uma forma diferente, começa a ver o parceiro como um movimento. Eu olho assim, a Wanda fez alguma coisa, eu elimino o que eu sinto, e olha o movimento dela. Em algum momento ela vai entender de uma forma diferente, está tudo certo. Né? E continua a minha caminhada, respeitando a Wanda, do jeito que ela é, e entendendo que ela daqui a pouco vai entender de uma outra forma, ou vice-versa. Né? Então mudou muito a nossa relação, muito mesmo. Né? Se eu acredito que se não tivéssemos HQI em nossas vidas, pouco provável que estaríamos trabalhando juntos. Tá pouco provável, porque cada um tem uma forma de pensar e acho que o respeito com relação ao trabalho não estaria junto nesse período fora da HQI. Né? Eu concordo. Acredito que a questão a HQI ela vai nos trazendo essa compreensão de nós próprios, né? Um autoconhecimento, trazendo você para dentro, para sua essência, o que você quer, o que você deixa de querer, e você vai eliminando esses traumas do passado, essas informações que poderiam anteriormente levar a esses desentendimentos que o Martin comentou. Então hoje tem essas questões, então, por exemplo, da mesma forma que ele falou, às vezes eu faço alguma coisa, então antes de brigar, né, antes de ter, o que a gente faz? Então, às vezes eu até falo, Martim, me dá um minutinho, eu vou ali, aí eu vou lá, elimino, aí eu volto, e a gente consegue conversar de uma forma mais tranquila, mais harmônica, mais equilibrada, mais neutra. Por quê? Porque não está carregado de informação, não tá carregado de raiva, não está carregado de mágoa, não está carregado de tristeza, decepção, frustração. Não, você fez essas eliminações e aí você consegue olhar para uma situação de uma forma diferente. Então, nós não concordamos em tudo, mas nós conseguimos caminhar de uma forma respeitosa, como o Martin falou, de compreender compreender o lado do outro e seguir caminhando, né? O Martin falou, a gente tá junto já há 20 anos, nós nos conhecemos em 2001, exatamente, então faz 20 anos que nós estamos juntos. E continuamos a nossa caminhada juntos e seguindo tanto nas nossas questões pessoais. Nós temos hobbies que nós gostamos, então nós gostamos de caminhar, nós fazemos longas caminhadas, né? O Martin gosta de pedalar, eu já não tenho mais tanto esse preparo como o dele, né? Então o Martin pedala aí 30, 40, 50 quilômetros. Eu poderia até andar isso, mas pedalar já não está comigo. E aí, essa questão de respeito, isso que é interessante também falar, né? Essa questão de cada um respeitar aquilo que gosta. Eu gosto de dançar, né? E eu gosto de dançar. Eu amo dançar, né? Martin dança comigo, vocês já devem ter assistido alguns vídeos nossos. Mas essa questão desde o começo, que a gente foi morar junto, casou e tal, ele tinha o dia dele de pedalar. E eu achava ótimo, porque era um dia que eu ficava só eu, sozinha, eu com os meus, né, com as minhas coisas. Então, e ele preserva isso até hoje. Eu tenho o meu momento de dança, faço a minha aula de dança. Então, esse respeito a manter aquilo que você gosta, né? Então, ele gosta de algo, eu gosto de outra coisa e a gente mantém isso em nossas vidas. Então, isso é bem interessante. E a questão também de pensar na questão da gerontologia, né? Quando a gerontologia, quando abriu a Gerovida, né? Por todo o incentivo do Martin em relação ao trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, a gente abriu empresa, a gerontologia, esse olhar do processo de longevidade, do processo de envelhecimento, ele trouxe para nós um olhar também mais cuidadoso, assim. Então a gente sabe quais são as possíveis perdas, as possíveis limitações, as possíveis dificuldades que podem acontecer. Então, como trazer isso para o nosso dia a dia também. Então a gente tem todo um trabalho de autocuidado, de olhar para a nossa vida e esse autocuidado, essas atividades conosco, que a gente leva também para a empresa, para a Gerovida, para as nossas ações.
sempre buscando aí realizar o nosso trabalho de forma primorosa e sempre com vocês aqui conosco. Então, acho que como não tem mais perguntas, nós também respondemos todas as perguntas que chegaram pra gente aqui, né, por e-mail, algumas por WhatsApp. Como não tem mais perguntas, vamos nos encaminhando aqui para a questão do encerramento da nossa live. Mais uma vez, agradecer a participação de cada um de vocês e dizer que a gente sempre está aberto a receber mensagens, comentários, dicas, críticas, sugestões, porque a intenção realmente é cada vez mais desenvolver ações e atividades para que as pessoas possam viver bem para ter uma longevidade saudável. Então, agradecer mais uma vez e convidar vocês a ficarem de olho nas nossas redes sociais, porque em breve, aí pro ano que vem, tem novidades que estão no forno, elaboradas e coisas bem bacanas vindo pela frente. Então, acho que só tenho a agradecer de coração. Quer falar mais alguma coisa? Não. Gratidão a todos vocês, né? Continuem conosco, tá bom? Então tá bom. É isso. Um beijo no coração de vocês e um excelente final de ano, que vocês possam aí curtir com quem vocês desejam, que vocês possam ter bons momentos também de reflexão, que possa ser simbólico e reflexivo, para que a gente possa ter um ano aí cada vez melhor para cada um de nós e para todos ao mesmo tempo. Tá certo? É isso. Então tá bom. Tá bom. Um beijo e até mais. Até. Tchau. Deu 46.